Um primeiro balanço no que diz respeito ao resultado das eleições municipais, feita pelo Partido da Causa Operária, é uma constatação que deve ser objeto de reflexão de toda a, a esquerda brasileira e a classe trabalhadora. Os partidos de esquerda, particularmente o Partido dos Trabalhadores, partido que tem como figura principal o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos que constatar, sem meias palavras, que foi fragorosamente derrotado nas últimas eleições realizadas em 6 de outubro. Essa é uma constatação que precisa ser muito bem entendida e compreendida. E aceita, porque tem um setor da esquerda, dentro do PT e fora dele, que está fazendo uma avaliação, um balanço fantasioso do resultado das eleições. Companheiros, nós estamos atravessando um momento muito crítico. A direita foi amplamente vitoriosa nas eleições. Vou usar aqui uma expressão popular. Fez barba, cabelo e bigode nessas eleições. Ganhou nas principais capitais do país e caminha para ganhar também agora no segundo turno, onde há ali uma disputa entre a direita e a esquerda. A esquerda está em desvantagem em Porto Alegre, está em desvantagem em São Paulo, com a candidatura que não é exatamente do PT, mas é apoiada pelo PT, que é a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos, e em Natal também, com a Natália Bonavides, muito provavelmente vai perder, e também em Fortaleza. Portanto, o quadro é extremamente complicado para a esquerda, o quadro saído dessas eleições no primeiro turno, e tudo indica que assim vai permanecer e vai se aprofundar agora no segundo turno. Essa derrota ela deve ser fundamentalmente colocada na conta da política fracassada da Frente Ampla, que não beneficiou em nada a esquerda, mas trouxe benefícios exclusivamente para a direita. Ou seja, a aliança com os partidos golpistas não trouxe qualquer resultado para a esquerda. Não dá para a gente ficar dourando a pílula aqui, dizendo, o PT passou de tantas prefeituras para tantas. Não sei, pode ter ganhado 20, 30, 40, 50, sei lá. Mas ganhou em municípios inexpressivos, em cidades onde a importância, o significado político, econômico é muito pequeno. Nas principais cidades de grande porte, onde a vida acontece, onde tem atividade econômica importante, o Partido dos Trabalhadores e o conjunto da esquerda foi fragorosamente derrotado. Essa é a primeira constatação que a gente tem que fazer. É necessário uma mudança de rumos se o partido e a esquerda brasileira não quiser continuar sofrendo derrotas que terá sérias implicações em 2026. Nós temos que fazer um balanço crítico, honesto e realista. Se quisermos superar essas dificuldades, essas limitações e corrigir rumos, mas não é uma correção de rumos qualquer. A esquerda precisa dar um cavalo de pau em relação à sua política de submissão aos partidos da direita golpista. Ou seja, a estratégia da Frente Ampla, porque ela se mostrou fracassada nessas eleições. Bom, uma segunda questão diz respeito aos desdobramentos que o resultado das eleições municipais vão ter daqui para frente, particularmente no que diz respeito às eleições presidenciais de 2026. Veja bem, a permanecer uma situação dessa que nós vimos aqui nas últimas eleições, se não houver, por parte da esquerda, particularmente do Partido dos Trabalhadores, uma mudança, uma correção de rumos, eu falei no bloco anterior, um cavalo de pau de 360 graus em relação a essa política que foi levada como eixo nas últimas eleições e que se mostrou um fracasso, o resultado das urnas mostra isso, nós vamos ter uma situação
muito sombria para 2026. Mesmo com a colocação da candidatura do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a reeleição em 2026, com o controle da máquina federal na mão, nós não podemos apontar qualquer perspectiva ou garantia de vitória, porque ele tinha a máquina na mão aqui agora também. Só que ele preferiu fazer, porque essa é uma política dele, nós temos que constatar isso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o responsável pelo desastre do resultado saído das urnas no que diz respeito à esquerda nessas últimas eleições. Isso não pode ser ocultado. E para que a gente para que cheguemos à esquerda brasileira, os trabalhadores, a população pobre explorada do país, tenha verdadeiramente uma representação política e possa apontar rumos para uma vitória em 2026, é necessário haver uma correção de rumos. Em primeiro lugar, a ruptura com a Frente Ampla, porque foi a política da Frente Ampla que levou a esse desastre, a essa tragédia que nós estamos vendo sair das urnas no último dia 6. É necessário a ruptura com a Frente Ampla, mas não somente isso. É necessário abandonar a política de trazer a direita para dentro do governo a pretexto de garantir governabilidade que não existe. Os partidos de direita controlam amplamente o Congresso e, mesmo estando dentro dos ministérios, não garantem votos dentro do Congresso para aprovação, a não ser questões de ordem totalmente secundária ou aquilo que interessa à direita. Quando interessa à esquerda, eles colocam todas as dificuldades, todos os obstáculos, votam contra, e isso precisa ser observado e entendido. Portanto, é necessário haver uma mudança de rumos. Em primeiro lugar, mobilização popular. Colocar os sindicatos, colocar a CUT, colocar as organizações de luta dos trabalhadores, a UNE, o MST, a serviço da mobilização. A única forma de garantir uma política de esquerda, uma política verdadeiramente que atenda os interesses da população, é através da mobilização. O governo está perdendo o controle em todas as áreas. Na área diplomática, na área militar, na área da saúde, na área da educação. Ou seja, o partido, o governo e o PT não têm controle nenhum sobre a ação dessas áreas. Elas estão controladas por uma política de direita. E isso precisa ser mudado se quisermos ter alguma perspectiva para 2026. Um grande abraço a todos. Resumidamente é isso.